dentro da palavra de Deus, existem muitos outros batismos, mais ou menos, ou pelo que eu estive pesquisando, existem 7 batismos na palavra de Deus, mas eu quero me deter em apenas 4. Amém? Nós falamos do batismo em Cristo Jesus, nós falamos do batismo nas águas e no batismo no Espírito Santo, que foi na semana passada. Amém? Amém. E nós vamos entrar hoje em outro tipo de batismo. Esse tipo de batismo já não depende somente daquilo que Jesus fez, né? Não depende daquilo que da nossa vida, ou seja, de nós aceitarmos Jesus, simplesmente Jesus fazer e transformar a nossa vida, tocar na nossa vida e fazer tudo aquilo que Ele precisa fazer na nossa vida, né? Agora, o batismo do Espírito Santo com línguas de fogo, ele é algo que vem junto com o batismo do Espírito Santo. Amém? Só que eles são coisas diferentes. Sermos batizados no Espírito significa que nós já temos o Espírito Santo. Amém? Amém. Todo mundo que aceitou Jesus já está batizado em Cristo Jesus. Esse é o batismo principal que nós precisamos na nossa vida. Você já está em Cristo Jesus. Amém? O segundo é uma declaração visível na terra, que é o batismo nas águas. Quando nós batizamos nas águas, nós já estamos batizados no Espírito. Amém? Amém. Agora, o batismo com línguas de fogo, ele é um batismo que vem depois. Aleluia. Muitas pessoas recebem o batismo de línguas de fogo na hora que é batizado nas águas, por exemplo. Você desce nas águas batismais e levanta falando em línguas. A pessoa não sabe o que está acontecendo, né? E acaba sendo batizada em línguas. Tem pessoas que demoram um pouco mais a ser batizadas em línguas de fogo. Tem pessoas que passam anos na igreja e Deus chega o momento exato que Deus preparou para aquela vida, para aquela pessoa ser batizada em línguas de fogo. Por que é importante falar em línguas? Eu sempre falo para vocês, irmãos, que o falar em línguas ele é muito importante, mas só que antes de eu chegar na importância de falar em línguas, nesse batismo maravilhoso do Espírito Santo, eu preciso esmiuçar um pouquinho para vocês. Irmãos, ser batizado no Espírito é como se fosse um médico que foi formado, um clínico geral. Ele pode operar em várias áreas, mas ele não tem uma área específica que ele pode atuar. Sim ou não? Quando você vai num clínico geral é porque você precisa de um exame geral, né? Então você vai naquele médico que é o que trabalha com um clínico geral. Agora, quando você precisa de uma especificação, você vai no médico do coração. Como é que se fala mesmo? No cardiólogo. Obrigado. De vez em quando são mais palavras. No cardiologista. Ele é um clínico geral? Ele foi formado como clínico geral, mas ele se especializou em cardiologia. O batismo do Espírito Santo com língua de fogo é como você receber um dom, que é um dom de falar em línguas estranhas, mas é uma especificação daquilo que você já tem, que é o batismo no Espírito. Amém? Amém? Quando nós falamos em línguas estranhas, nós estamos falando diretamente a Deus, não estamos falando ao homem. Nem a minha mente, nem o meu coração carnal está entendendo o que o Espírito está falando. É um código que foi gerado pelo Espírito Santo no meu espírito para se comunicar e o inimigo não ter acesso. Sabia disso? O inimigo, ele pode copiar e falar em línguas estranhas. Muitas vezes temos que tomar cuidado dentro das igrejas por causa disso, porque ele copia exatamente igual as línguas estranhas do Espírito na vida do ser humano. Amém? Então, esse é um outro departamento que nós vamos falar outro dia, quando o Espírito Santo me permitir. Então, eu quero entrar no texto bíblico, senão os irmãos vão falar assim, o pastor prega e não lê a Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo 11, que é o texto áureo que nós estamos usando. Mateus 3, 11. Amém? Lá diz assim, Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Amém. Quando fala, você veja que ele primeiro fala, ele vos batizará com o Espírito Santo, depois ele coloca uma pausa, e com fogo. Então significa que não necessariamente você vai ser batizado com o Espírito Santo e com o fogo. Por que eu falo isso, irmãos? Porque quando nós queremos
algo de Deus, nós vamos que dar algo para Deus, não é verdade? Lembra quando eu estava pregando a série do tabernáculo? Falando que naquele altar onde Jesus foi sacrificado por nós, nós temos que ser sacrificados também. Nós temos que morrer naquele lugar. Então, o batismo na língua de fogo, nós temos que buscar este dom. Então, não depende de Deus dar-nos a isso. Ele já nos estendeu essa autoridade, essa autorização para nós tomarmos para nós. E nós temos que buscar isso na presença de Deus. Então, isso é algo que nós temos que buscar e preparar a nossa vida para que possamos ser cheios desse Espírito. Amém. Quando ele vem, diz a palavra de Deus em Atos capítulo 2, Atos capítulo 1, primeiro quero ir com vocês. Atos capítulo 1 e versículo 8 diz assim, vocês acharam? Amém. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Amém. Você veja, receberão poder. Em Atos capítulo 2, no versículo 3 diz assim, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, esse aqui já foi embora. Deixa eu pegar o... Esse aqui, vou ter que baixar um pouquinho. Esse batismo do Espírito Santo, com línguas de fogo, que desceu naquele dia, ele veio para capacitar. Você veja que o próprio texto já está dizendo. Ele diz ali no finalzinho do versículo número 4. Conforme o Espírito os capacitava. Então ele veio para capacitar. Amém? Amém. Não significa que a pessoa que tem o Espírito, que tem o batismo no Espírito, não ainda no batismo de línguas de fogo, não está capacitado. Sim, ele está capacitado. Amém? Ele tem poder, tem autoridade, tem a direção do Espírito Santo, mas ele não tem um dom específico em que o Espírito Santo vai fazer fluir através dele para ele operar maravilhas debaixo das mãos de Deus. Amém? Amém? Então o batismo com língua de fogo, ele vai trazer uma capacitação específica para aquela pessoa. Aquela pessoa, por exemplo, como eu sou o pregador, o pastor da igreja. Ele traz uma capacitação dentro da palavra. Amém? Amém? Poder e autoridade para ministrar a palavra, para ministrar a cura, ministrar a libertação. É uma capacitação dada pelo Espírito Santo na vida daquele que ministra a palavra de Deus dentro da igreja. Amém? Agora, quando você começa a buscar um dom e você é batizado nas línguas, você vai exatamente ser batizado num dom que você vai começar a fluir naquele dom. Amém? Amém. Tem pessoas que fluem no dom, não conseguem pregar, não conseguem ministrar, mas eles têm o dom de cura. Ele começa a orar e as pessoas são curadas. Por quê? Porque tem um dom fluindo sobre a sua vida. Isso significa que esse batismo de fogo está dando capacidade para aquela pessoa para começar a ministrar cura. Amém? Quando é ministro de louvor, por exemplo, quando desce uma capacitação do Espírito Santo no ministro de louvor, quando ele pega o microfone, o ambiente muda. Alguém já participou de culto assim? O culto está tudo tranquilo, não está acontecendo nada. De repente a pessoa chega aqui na frente assim, a paz do Senhor, irmãos, vamos colocar de pé pronto. Já começa o ambiente a mudar. Amém. Por quê? Porque é uma capacitação do Espírito Santo sobre aquela vida. O que eu quero trazer para vocês, irmãos? A palavra de Deus diz que nós somos fonte de águas vivas. O que significa uma fonte? A fonte, ela vai jorrar, mas ela está conectada em algum lugar que tem um manancial de águas. Amém? Amém? Esse manancial de águas é Jesus. E ele vai fluir por onde? Por onde tem uma saída. E essa saída pode ser você. Amém. Deus. E quando você começa a fluir esse poder, essa autoridade sobre a tua vida, as pessoas que estão ao teu lado, ao teu redor, vão ser abençoadas. Amém. Porque a água que flui, não flui para você, flui para aqueles que estão ao teu redor. A sabedoria na palavra, na pregação, ela é só para mim, só para o pastor Luiz, só para o diácono Jorge, que são os ministros? Não. Ele usa as nossas vidas como fonte
para trazer o entendimento para vocês, para que vocês possam desfrutar do poder e da autoridade da palavra de Deus. Amém? O conhecimento é importante, nós temos que ter um conhecimento natural das coisas. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que entender a Bíblia, para que o Espírito Santo possa me usar através daquele conhecimento. Se eu conheço pouco da palavra de Deus, pouco vou ser usado. Amém? Quanto mais eu conhecer da palavra de Deus, mais eu posso ser usado. Por quê? Porque quanto mais eu conheço, mais amplo é o lugar que o Espírito Santo pode trabalhar. Amém? Se você ministra, você vai ter que começar a buscar algo sobre esse ministério que você está operando. Se você é pregador, você vai buscar a palavra. Se você tem unção de cura, você vai começar a entender como funciona essas coisas no mundo espiritual. E o Espírito Santo, que batizou a tua vida em línguas de fogo, vai começar a trazer um entendimento sobre este dom em específico, que é o dom que você opera. Okay. Ou seja, é o dom que você flui através de você, esse poder, essa autoridade. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz que quando nós somos batizados em línguas, há um poder de revestimento. Amém? De revestimento. Não é um poder que fica interno. Ele não está interno. Ele está fora do seu corpo. Está revestindo. Você veja que a palavra de Deus que nós lemos agora há pouco, ele diz que quando versículo 2. No versículo 1, poderão ser minhas testemunhas que eu do Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e os confins da terra. Quando receber, amém? Quando ele vier sobre nós, nós já temos o Espírito Santo. Ele já veio sobre nós. Esse encher do Espírito Santo é o batismo de línguas. É o batismo de língua de fogo. Não precisa, as pessoas pensam, mas eu tenho que buscar, Queridos, descanse no Senhor. Por que eu falo isso? Porque quando as pessoas ficam buscando com muita intensidade aquilo não vem. Porque é uma ansiedade maior e atrapalha o mover de Deus na sua vida. Quando Jesus ele falou assim, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Eles se reuniram em Jerusalém e ficaram esperando. Então, ou seja, aquilo que nós temos que fazer de maior proveito para a nossa vida é orar a Deus, pedir a Deus e esperar. Amém? Amém? Quando nós esperamos em Deus, quando menos esperamos e quando estamos ali sem, estar na mente ligada, não, hoje eu vou receber, hoje eu vou querer, quando você não, tua mente está limpa, está livre de todas as coisas, de repente o Espírito Santo vem e ele te enche. Amém? É um revestimento, ele está por fora da tua vida. Ele está por fora do teu corpo. Ele não está interno. Ele flui através de você e forma um revestimento de poder e de autoridade. Amém? Então nós entendemos, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? Então todos os batismos que nós falamos dentro da igreja, dos 4 batismos, dos 3 anteriores, eles vão sempre focando para o manifestar de Deus. Deus, ele não chamou você para ser crente, para ser um crente de banco, como se diz. Ele tem um propósito na tua vida. Você é um instrumento vivo nas mãos de Deus. Amém? Há um poder que precisa fluir através da tua vida. Eu sempre falo para vocês que nós somos uma torneira fechada ou aberta. Alguns estão mais abertos, outros estão um pouquinho menos abertos, outros estão fechados totalmente, não passa nada. Por quê? Por que eu falo aqui muitas vezes o crente é como uma torneira? Porque quanto mais aberta, mais santo você é. Ou seja, mais santificado você está. Mais de acordo com a palavra você está. Mais enraizada dentro da palavra você vai estar. Amém? Amém. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e não damos ouvido, ou seja, ouvimos, entendemos, mas não fazemos caso daquilo que ouvimos, a nossa torneira ela está sendo fechada. Mas se eu a palavra de Deus está dizendo, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. O que eu faço? Eu alinho a minha vida com aquilo. E cada vez que eu alinho a minha vida com a verdade de Deus, o que acontece com a minha vida? Eu estou me santificando. Porque a palavra de Deus diz que quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais santificados seremos. Então, quanto mais
alinhado com a palavra e mais perto de Deus eu vou estar, significa que o Espírito Santo tem mais oportunidade de fluir através da minha vida no dom específico que Deus vai fluir através da tua vida. Amém? Quando você chegar neste nível, você vai entender que todas as coisas, como disse Paulo, todas as coisas que eu vivi no mundo, para mim são como esterco. Amém? O que vale para Paulo não foi o que ele viveu na vida dele passada antes de Cristo, mas sim a partir do momento que ele aceitou Jesus e começou a viver uma vida dedicada àquele Jesus que salvou ele. Amém? Amém? E como é que eu posso buscar então esse encher do Espírito Santo? Paulo, quando caiu do cavalo, indo em direção a Damasco, ele foi levado, ele foi colocado em um lugar, ficou lá 3 dias em jejum e oração. Você acha que naqueles 3 dias em jejum e oração, o que aconteceu com ele? Ele foi levado pelo Espírito Santo na presença de Deus. Você vê só que ele começou a pregar coisas que ele não conhecia. Apesar de ele conhecer todo o Antigo Testamento, ser um doutor naquilo, havia coisas que ele não entendia ainda. Por quê? Porque estamos falando de palavra do reino. Já não é o Antigo Testamento, já é uma palavra totalmente diferente. Por mais que seja fundamentada e baseada no Antigo Testamento, ela vai ter uma conotação diferente, uma revelação diferente. Essa revelação só pode ter trazido pelo Espírito Santo na vida de Paulo. Amém? Amém. E quando ele sai daquele lugar, ele sai revestido de um poder e de uma autoridade. Amém? Tanto é que ele pregava, as pessoas se convertiam, ele curava, até defunto ele levantou. Não é verdade? Por quê? Porque Paulo era uma torneira aberta de unção. A unção fluía sobre o seu corpo. Pedro era outro. Pedro, antes da transformação da vida do Espírito Santo sobre ele, em Atos capítulo 2, o que ele fazia antes? Ele era sanguinário. Aquele que prendeu Jesus mal, ele cortou a orelha. E foi aquele que foi revestido de poder. Quando ele entrava, indo para a terceira hora, indo para a oração, pela entrada formosa do templo, o que aconteceu? Tinha um mendigo paralítico, que ficava ali o tempo todo pedindo esmola. Ele olha para ele e fala assim, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Aquele poder era dele ou fluía através dele? Agora eu pergunto para você, por que eu e você não podemos fluir no mesmo poder? E na mesma autoridade? Estamos vivendo o mesmo tempo, o tempo da graça. O tempo da graça era o tempo em que ele vivia, que começou com eles, com Jesus. Depois da morte e ressurreição de Jesus, começa o tempo da graça. Pedro, Paulo, eles viviam no tempo da graça. Por que neles fluía o Espírito Santo? Não, porque Pedro andava com Jesus, Ele fez ali um curso de teologia, um doutorado, de teologia diretamente com o mestre. Mas Paulo conheceu Jesus? Não, Paulo não conheceu Jesus. Ele fluía na mesma coisa? Fluía na mesma coisa. Pedro era uma torneira tão aberta que por onde ele passava, até a sombra do homem curava. Você imaginou uma coisa dessa? Você passar por algum lugar, de repente a tua sombra tocar em um paralítico numa cadeira de roda e ele de repente levantar? É impossível? Não é impossível, porque se Pedro, vivendo na graça, vivendo nos dias da graça, começou a fazer isso no começo da igreja primitiva. Se nós dizemos e afirmamos que somos uma extensão desta mesma igreja, por que nós não fazemos? Por que nós não fazemos? O que nós não fazemos é porque o nosso coração está entulhado de coisas que não pertencem a Deus. O fluir de Deus flui em um lugar que está limpo, que está preparado para que esta unção flua. A unção ela não pode sair por um lugar onde está, vamos dizer assim, a fonte está suja. Quando você chega a algum lugar, alguma nascente de água, por exemplo, e se ela estiver suja, você vai tomar a água dela? Não. Lá no Brasil, nós tínhamos um terreno que dentro desse terreno tinha uma fonte de água, nascia uma nascente de água. Um riozinho nascia ali. Era a coisa mais impressionante de se ver. Era tudo, era barro em volta, no meio era tudo areia, uma areia branquinha, e no meio começava a borbulhar aquela areia. Você entrava no meio daquela areia e ia afundando. Você sentia a areia, a água jorrar sobre aquele lugar.
E nós podíamos tomar, porque era uma água mineral, branca, limpa de tudo. Mas se tivesse sujo ali, eu poderia tomar? Não. Então, por isso que o Espírito Santo, muitas vezes, não flui através da nossa vida, é porque o nosso interior não está preparado, não está limpo o suficiente, não porque o sangue de Cristo não nos limpou, não nos purificou. Ele nos purifica, nos santifica, mas existe algo dentro da palavra de Deus que diz: santificai-vos. A palavra de Deus diz que Deus não vai te santificar mais, porque Ele já fez um processo na cruz. Você aceitou o processo na cruz e a palavra de Deus agora te está dando uma ordem: santifique você. Santifiquem-se, porque se nós não santificarmos, o poder de Deus não flui. Não fique esperando o poder descer sobre, como aconteceu no Atos capítulo 2. Lá desceu porque o Espírito Santo não estava nesse lugar. Ele só pôde descer ali depois do sacrifício de Cristo Jesus, que pagou o preço do pecado da humanidade. Agora eu vou explicar para você. Toda a humanidade foi pago o preço, até daquele que não aceitou Jesus, está pago na cruz do Calvário. Agora, só que aquele que não aceitou Jesus, o preço, por mais que já tenha sido pago, mas ele não aceitar Jesus, isso não vai ser colocado sobre a sua vida, vai ser ratificado sobre a sua vida como pagamento. Porque tem algo que ele precisa fazer: aceitar o sacrifício de Cristo Jesus e aceitar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e acreditar que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus. Precisa fazer isso. Quando ele faz isso, aquele pagamento é feito um download sobre a nossa vida, ele faz, está pago. Amém? Então foi por isso que o Espírito Santo pôde descer na terra, porque o pecado da humanidade estava sobre Cristo. Purificou o ambiente, vamos dizer assim, dando a possibilidade do Espírito Santo descer. Só que o Espírito Santo desceu sobre quem? Sobre aqueles que tinham feito um pacto com Jesus. Aquele que aceitou o Novo Testamento no sangue de Jesus. Quando ele aceitou o novo pacto, se formou aquelas 120 pessoas que estavam reunidas no lugar alto, reunidas e esperando e pedindo a Deus que viesse a promessa que Jesus havia feito. A promessa do Espírito. E quando eles começam a orar e buscar unanimidade, unânimos, orando, buscando um mesmo propósito. Sabe por que a igreja muitas vezes ela não fica fluindo no poder? Porque elas não estão unidas em um só propósito. É verdade. Por que eu digo isso? Porque eu vou tomar, por exemplo, os obreiros aqui. O diácono Jorge tem o seu propósito. Ele vem para a igreja com o propósito dele. Eu preciso de tal coisa, eu vou puxar para o meu lado. O diácono Sérgio, ele vem aqui, não, o meu lado é esse aqui. Ou seja, o pensamento do diácono Sérgio e do diácono Jorge não estão unidos em um propósito. Eles estão buscando o seu propósito. E cada um de vocês estão aqui hoje, nessa noite, buscando o seu propósito. Agora, seria diferente se todos nós estivéssemos aqui buscando um só propósito. Qual? A presença dele. Adorar a ele, glorificar a ele, buscar a presença dele. Quando há um ambiente desta maneira, que o nosso propósito não tem nenhum valor, mas o único valor que nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, é vir a esse lugar para buscar a unidade em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos quando nós entendemos este mover do mundo espiritual, que nós estamos unânimes buscando a presença deste Deus, Deus fará grandes coisas entre nós. Amém? Ah, pastor, mas o meu propósito, as minhas dificuldades, como é que ficam? Uma vez que você está em Cristo, e a palavra de Deus diz, buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas você não acreditar. Então o que você precisa na tua vida, urgente, hoje, não tem nenhum valor. Mas quando você busca Deus, aquilo que você deixa de lado, que você sabe que precisa, Deus suprirá a tua necessidade. Porque há um poder sendo buscado, há um poder onde está criando, nós estamos criando um ambiente pelo sangue de Cristo, lavado pelo sangue de Cristo. Nós estamos buscando uma única, como se diz, um único propósito dentro da igreja. A presença de Deus, a unção do Espírito, a presença do Espírito, buscando aquilo que Deus pode dar para mim, Deus pode dar para você. Amém? Quando nós estamos em um só pensamento, nós estamos sendo instrumentos poderosos de Deus, na mão de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que somos um em Cristo. E a palavra de Deus diz que Cristo em mim é a esperança da glória. Amém? Porque se Cristo não está em mim, como teremos esperança?
Como as pessoas que estão ao meu lado, meus familiares que não aceitaram Jesus, podem ter esperança? Se eu não tenho esperança. Como é que a esperança que eu tenho, eles podem olhar para mim e falar, pô, o Célio é diferente. Ele tem algo que eu preciso conversar com ele para saber o que ele tem. Né? O que ele tem? Aí quando a pessoa chega para você, ela chega desarmada. Por quê? Porque há algo diferente operando na tua vida. Amém? Nunca aconteceu isso de você chegar em algum lugar, ou por exemplo, quando você volta para a Argentina, para o Brasil, e você chega lá e conversa com os teus amigos, seus irmãos, e algum não chegou para você e falou assim, pô, tem algo diferente em você. Nunca aconteceu isso? Há algo diferente em você, você tem um brilho diferente. Né? Os teus olhos brilham diferente, por mais toda a dificuldade que o mundo está passando, mas há algo diferente em você. Isto é o fluir do Espírito Santo através da tua vida. É a presença dele. Amém? Amém? E quando nós começamos a buscar isso diante de Deus, chegarmos na igreja com um único pensamento de falar assim, não, eu vou buscar a presença dele. Eu vou louvar, naquela igreja hoje, não importa se do lado não está louvando ou se não está, eu vou louvar a Deus, vou engrandecer a Deus, vou louvar e adorar a este Deus, porque eu sei que o que ele fez por mim não tem preço. Amém? Amém? Tudo que eu possa fazer neste lugar não vai pagar nem um terço daquilo que ele fez na cruz. Então quando nós viemos à igreja, nós vamos dar o melhor que nós temos nas nossas mãos. Não dê o que te sobra, dê aquilo que te falta, aquilo que é melhor para você, aquilo que você quer para você, e fala assim, não, isso eu vou dar para Deus. Não estou falando de dinheiro, estou falando do teu amor, do teu tempo, de ser realmente, como se diz, devoto desse Deus maravilhoso. Amém? Amém? Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo e com línguas de fogo, nós estamos sendo purificados. Quando fala fogo, tem duas conotações na Bíblia que você pode encontrar. Uma que é a parte de purificação, que veio para queimar aquilo que não pertence a Deus e colocar naquele lugar aquilo que pertence a Deus. Veio purificar a tua vida. Mas também nós temos uma outra conotação dentro da palavra de Deus de fogo, que é juízo. Amém? Veja que o inferno, ele é de fogo e o fogo não se apaga. Amém? Então aí está falando algo de juízo, não de purificação. Dentro da igreja, na minha vida e na tua vida, ele pode trazer as duas coisas, sabia disso? Ele pode trazer o juízo de Deus sobre a tua vida, ou ele pode trazer a purificação da tua vida diante de Deus. Então, quando nós procuramos alguma coisa de Deus, nós temos que saber exatamente o que estamos procurando. Porque aquilo que nós procuramos, quando nós recebemos, muda todas as coisas dentro da minha vida, dentro da minha maneira de viver, de olhar as coisas, de perceber as coisas, porque o Espírito Santo me dá uma perspectiva do mundo natural diferente daquilo que eu tinha antigamente. Porque a minha visão já não é mais somente natural, ela vai começar a ver as coisas do âmbito espiritual. Amém? Aí quando você olha alguma coisa, por exemplo, assim, passa na rua, você vê uma pessoa, caiu alguma coisa, uma senhora, e precisa de uma ajuda, muitas vezes você olha assim, não vou ajudar, e passa direto. Mas quando você tem a perspectiva do reino, quando você faz, a primeira coisa que você faz, você nem pensa, você vai lá e ajuda. É uma diferença muito grande na vida do ser humano. O teu coração vai ficar mais blando. Por quê? Vai ficar mais chorão, né, minha Patrícia? Quando você chega na presença de Deus, você já chega chorando. No primeiro louvor, pronto, já começa a chorar. Por quê? Porque o teu coração está sendo quebrantado, o teu interior está sendo transformado, a tua vida está sendo preparada para algo poderoso nas mãos de Deus. Talvez você não veja algo hoje. Por isso que eu orei com vocês hoje, no começo dessa ministração, para que seja abençoado. Pastor Luiz Chimizo, que veio orar comigo, para o irmão Yoshio, também veio orar, recebeu uma palavra. Por quê? Porque há algo diferente nessa noite. Hoje há um mover no mundo espiritual diferente. Hoje não é por acaso que você veio neste lugar. Havia um encontro marcado contigo. Porque Deus precisava que você viesse hoje aqui, para que você pudesse sair cheio da presença do Espírito. Amém? Então, se você não fala em línguas hoje, não se preocupe, isso não vai te tirar a eternidade. Sabe por quê? A tua eternidade, ela está garantida no primeiro batismo. Amém?
Nossa maior importância, irmãos, não é, como diz a própria palavra, não se alegre de expulsar um demônio. Não se alegre de levantar um enfermo. Se alegre que o teu nome está escrito no livro da vida. Amém. E este nome está escrito no livro da vida significa que você continua em Cristo. Amém? O primeiro batismo que nós falamos, aquele que é batizado em Cristo. Que nós estamos assentados no reino celestial em Cristo Jesus. Amém? Amém. Depois somos batizados nas águas, é uma preparação, é um espelho daquilo que aconteceu no mundo espiritual, desceu, fez na terra para confirmar visivelmente, tanto dos homens como do mundo espiritual, que nós somos batizados em Cristo e nas águas, e agora depois somos batizados no Espírito, e depois desse Espírito nós somos elevados, né? Não somente formados numa universidade, nós somos agora doutores, vamos dizer assim, né? Quando somos batizados em línguas de fogo, porque não é uma distinto, nós somos separados para fazer um trabalho em específico para Deus. Amém? Isso não quer dizer que aquele que não fala em línguas não está preparado para pregar o Evangelho, não está preparado para fazer curar os enfermos. Não, porque a maior capacitação do ser humano está cheio do Espírito. Amém? Amém? Glória a Deus. Bem entendido? Vamos colocar de pé então? Glória a Deus. O tempo passou rápido. Quando tem uma danção, o tempo voa. Eu fiquei olhando para lá, já estava pregando agora há pouco, era 20 para as 8. Falei, meu, falta 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, tô indo. A hora que eu olhei já era 8h05. Falei, meu Deus. Amém? Irmãos, curem a sua cabeça. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante dessa palavra, Senhor amado, que o Senhor nos trouxe nessa noite, diante da tua graça, do teu amor derramado, do sangue que verteu naquela cruz por cada um de nós. Nós estamos aqui, ó Deus amado, buscando a tua presença, buscando a tua face. Estamos aqui para te adorar, glorificar e te exaltar. Estamos aqui para reconhecer, ó Deus, que tu és o Deus soberano e eterno, Criador de todas as coisas. Senhor amado, é o Senhor, Senhor amado, que rege todas as coisas. Senhor amado, o teu poder, ele não está limitado somente aos céus e sobre a terra, mas o inferno também, ó Pai, ele tem que andar de acordo com a tua vontade, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para te glorificar e te reconhecer como Deus soberano sobre as nossas vidas, Pai. Por isso, nesta noite, Deus, que o Senhor possa fazer de nós, como diz a tua palavra, Deus, sejamos templos do teu Espírito. Sejamos cheios, transborde, ó Deus amado, o vaso de cada um de nós, para que possamos, ó Deus amado, a partir de hoje, sentirmos e vivermos de maneira diferente, e ver o mundo espiritual de maneira diferente, para que possamos ver o mundo natural, ó Deus amado, conforme aquilo que o Senhor está planejando no mundo espiritual, ó Deus. Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor amado, que nossos olhos espirituais sejam abertos, ó Deus, e que possamos, a partir de hoje, ó Deus, viver coisas diferentes nas tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus e aleluias. Está encerrado?